Então, continuando essa série de estudos no livro de Provérbios, hoje nós vamos falar sobre o bom e o mau amigo. Na aula passada a gente falou sobre o bom e o mau uso da língua. Hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamentos. Vamos falar sobre o bom e o mau amigo, né? Que às vezes a gente acaba tendo, ou que às vezes nós acabamos nos tornando um bom ou um mau amigo. Então a gente vai ver um pouco das características desse bom e mau amigo para a gente poder entender qual é a forma sábia de nos relacionarmos com as outras pessoas. Então, durante todos esses estudos, nós estamos vendo exatamente isso. Qual é a forma mais sábia, qual é o jeitão de Deus de agir em determinada circunstância. E na aula de hoje, qual é a forma mais sábia de eu me relacionar com as outras pessoas, né? Eu tenho uma forma que é natural da minha carne de reagir, mas eu tenho também a forma de Deus, o jeitão de Deus de amizade, de relacionamento. E a gente vai aprender isso, exatamente isso hoje. Muito bem. Provérbios 17:17 diz: em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz um irmão. Então é muito bom ter um amigo, e muitas vezes amigos eles se tornam irmãos ou até mais que irmãos e a gente pode contar com eles em todas as circunstâncias. Mas o primeiro erro que algumas pessoas podem acabar cometendo é tentar viver uma vida assim isolada, né? Viver uma vida assim sem amigos nenhum. Eu não lembro exatamente qual a referência, mas eu estava olhando hoje cedo, eu acho que é Eclesiastes 4. Deixa eu dar uma olhada aqui se é Eclesiastes 4. Eclesiastes 4 fala o seguinte: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga de seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, nesse texto, a gente vê também aquele exemplo de uma pessoa que ela parece que quer viver sozinha e ela não tem amigos, né? E quer viver de uma forma isolada. E no próprio texto nós vemos que essa não é a melhor escolha. A melhor escolha é andar junto com outras pessoas, né? Então Deus dá um privilégio para nós, que é o matrimônio, que é casar com uma pessoa e que é andar junto e ser amigo dessa pessoa assim para o resto da vida e andar em união. Mas além do cônjuge, nós temos vários amigos que nós podemos ter, né? A começar dos nossos familiares e também amigos fora desse âmbito familiar, que podem nos ajudar. Só que a questão é que os amigos, eles podem nos ajudar, mas eles também podem nos prejudicar. Por isso que a gente tem que escolher bem os nossos amigos, escolher bem com quem a gente está andando, com quem a gente está aprendendo. Mas assim, desde já é importante a gente saber e ter na nossa mente que andar sozinho não é a melhor solução. Andar sozinho nunca vai ser a melhor solução, andar de forma isolada. Inclusive, muitas pessoas nessa quarentena acabaram se isolando mais ainda, talvez nas pessoas que eram assim bem caladas, bem quietas, bem introvertidas, né? E aí viram essa possibilidade de ficar em casa e de não ter que se relacionar mais, talvez de não ter que ir no culto, não ter que dar um oi para a pessoa, viram como uma oportunidade boa. Só que acontece que quando a gente anda sozinho é um caminho perigoso. Nós não podemos andar sozinhos, mas nós não podemos andar em más companhias. Por isso que a gente precisa de sabedoria para entender com quem andar, né? E que amigos fazer para que eles possam nos ajudar, não nos prejudicar. Muito bem. Provérbios 4, versículo 10 ao versículo 19. Eu gostaria de convidar um de vocês para ler Provérbios 4, versículo 10 ao 19. Quem pode ler esse texto para a gente já entrar no assunto? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás.
Pega a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar em alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Muito bem, então nesse texto a gente vê dois caminhos diferentes, né? Dois amigos diferentes, né? O caminho da retidão e também esse caminho aí do ímpio, do perverso. E a gente vê que aqui no capítulo 4 nós temos a figura do pai ou do discipulador falando com o filho ou com o seu discípulo e falando, olha, escuta as minhas palavras, né? Não anda por aquele caminho, mas olha, lembra daquilo que eu tenho te ensinado, lembra do que você vê na palavra, né? O que a gente podia falar nos dias de hoje, né? Olha para a palavra, olha para o livro de Provérbios, olha para o restante da palavra de Deus, escuta os bons conselhos e pensa, qual é o caminho que eu devo andar? Será que é esse aqui dessas pessoas que praticam a violência, dessas pessoas que fazem os outros tropeçar, que comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências? É esse caminho que eu devo andar? Ou é o caminho justo, né? É o caminho da instrução, da sabedoria, aquele que nos foi ensinado? Então, qual é o caminho que eu devo seguir? Então, nesse texto, nós vemos que é bem claro, como todo o livro de Provérbios, parece que todas as aulas a gente vai caminhar nessa comparação, né? O caminho errado e o caminho certo, porque existe sim um caminho certo. Não é assim tudo subjetivo, não. Para Deus existe um caminho certo, existe um caminho melhor, existe o caminho da sabedoria, que é exatamente o jeitão de Deus. E a gente tem que aproveitar esse manual que a gente tem, a palavra de Deus, que nos indica o caminho certo, para a gente, de fato, tomar boas escolhas na nossa vida. E nos relacionamentos, elas vão ser bem importantes. A escolha que a gente vai ter nos nossos relacionamentos vai interferir muito na nossa vida. Por isso que a gente precisa ter muita sabedoria para discernir e para escolher bem quais vão ser as nossas amizades. Então, eu gostaria de apresentar agora algumas características do bom e do mau amigo, para que a gente possa analisar e para que a gente possa aprender, né, a quem eu quero me aproximar. Mas eu gostaria que vocês olhassem para essas características não só como aquelas pessoas que vocês querem ou não se aproximar, mas para vocês olharem e ver se essas características são suas também. Se as características de um bom amigo as pessoas conseguem ver em você. E se as características de um mau amigo estão sendo presentes também. Então, eu gostaria de encorajar vocês a olharem isso, para não só discernirem quem é um bom e mau amigo, mas se eu sou um bom ou mau amigo. Muito bem. Primeira característica do bom amigo. O bom amigo, ele é leal, ele é fiel. Provérbios 27:10 diz, não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Ou seja, então aqui a gente vê algumas características de um bom amigo. Ele é leal, ele é fiel, ele é leal não só em uma geração, em mais de uma geração. Então, olha lá, não abandone seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. E aí nós vemos também que ele é leal nas adversidades. Então, nas dificuldades, o que um bom amigo faz? Ele continua lá, ele não abandona o barco, ele não sai, ele não vai distante, não. Ele fica lá, ele é leal, ele é fiel e ele te ajuda nos momentos difíceis. Então, esse é um bom amigo, aquele amigo que persevera, aquele amigo que ajuda. E ele é um amigo constante, né? Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Ele não é uma pessoa que ela, assim, em momentos de adversidades, ou assim, quando dá na telha, ele sai e ele faz o que quer. Não, é aquele amigo constante. Com certeza, todos nós já tivemos aqui amigos, né? Que a gente pensava que ia ser assim, amigo para a vida inteira. Mas quando foi mais conveniente para a pessoa, ou talvez quando a pessoa começou
a ter mais lucros em outras amizades, algo do tipo, ou quando não viu como muito proveitosa a amizade com você, ela simplesmente te abandonou, simplesmente não falou mais contigo, né? E não é aquelas pessoas que vão e ter uma conversa e falam, ó, tô me afastando. Não, ela simplesmente some. Esse não é um bom amigo, é um mau amigo, porque ele não é leal, ele não é fiel, ele não é constante, né? E a amizade, ela não tem que perseverar assim, só quando você está tendo benefício. Não, você tem que ser intencional também, você tem que ajudar a outra pessoa. Por isso que nessa aula a gente está olhando não só em busca de um bom amigo, mas se eu sou um bom amigo. Muitas vezes, eu que vou ter que ajudar mais a pessoa. Então eu preciso perseverar, eu preciso ser leal, eu preciso ser fiel à pessoa. E eu preciso estar ajudando, eu preciso ser constante. Essa é a atitude de um bom amigo. Então eu preciso ser constante, leal e fiel. O que mais? Um bom amigo, ele é chegado. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então, um bom amigo, ele é bem próximo, ele é bem íntimo. E no livro de Provérbios a gente vai ver que existe ali o vizinho, o colega, nós temos várias palavras, né? O vizinho, o colega, temos o amigo e o amigo íntimo. Então, a questão é, quando eu demonstro mais essas características, né, de ser chegado, de ser leal, de ser fiel, de ser constante, eu vou me tornando cada vez mais íntimo da pessoa. E essa é a ideia, eu crescer em intimidade, ser cada vez mais amigo, para que eu possa considerar aquela pessoa mais apegada que um irmão. Então, esse é o caminho de buscar essa intimidade com a pessoa. Então, um bom amigo, ele é chegado, ele é próximo, mais apegado que um irmão. Um bom amigo, ele também é sincero. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, o que acontece? Quando a pessoa é um mau amigo, ele, na verdade, não está preocupado em te fazer crescer. Por isso que, muitas vezes, ele não vai ser sincero. Ele vai olhar para você e você vai estar fazendo talvez uma burrada, vai estar fazendo algo muito errado e ele não vai falar porque ele não quer ter problema no relacionamento, ele não quer ter, assim, sabe, atritos. Então, ele simplesmente vai mentir ou ele vai se omitir. Então, um dos piores pecados que a gente pode cometer nos nossos relacionamentos é o da omissão, que é não falar quando você precisa falar. É não falar, olha, você está errado, você não deve fazer isso, né? Por exemplo, talvez você já, em algum dos seus relacionamentos, já viu algum amigo seu errar, fazendo algo literalmente assim, ruim, né? Por exemplo, alguém levantando a voz e falando de forma muito grosseira com outra pessoa. Aí o seu amigo chega para você e fala, você acha que eu fui grosso? Você acha que eu falei alguma coisa de errado? Aí você pega e fala, não, imagina, aquela pessoa precisava ouvir isso mesmo, ela está muito errada. E você se omite em falar os defeitos e o pecado do seu amigo. Agora, o bom amigo, ele é sincero. É melhor, olha lá, quem fere por amor mostra lealdade, mas o amigo multiplica beijos. Então, muitas vezes, os resultados da sua amizade sincera vai ser ferir sim a pessoa, mas vai ser ferir o ego daquela pessoa, mas ferir assim por amor. E isso mostra o quê? Lealdade. Então, nós precisamos ser sinceros e nós não podemos ser omissos em nossos relacionamentos. A gente precisa ajudar as outras pessoas, né, sendo sinceros. É lógico que há o momento de falar. A gente viu na aula passada aqueles 3 princípios, não é mesmo? A oportunidade, a qualidade e a quantidade no falar. Então, o que adianta eu ser sincero se eu estou falando aquilo na hora errada, ou do jeito errado, ou estou falando demais, ou estou falando muito pouco? Eu preciso ter muita sabedoria no falar, mas eu preciso ser sincero. E eu não posso ser omisso, eu preciso ajudar, abençoar o meu irmão, né? Nem sempre vai ser agradável a ele. Às vezes vai ferir, como o texto mostra. Mas isso demonstra e mostra, né, a lealdade, o amor. Por isso, um bom amigo, ele não é só chegado, não é só leal e fiel, mas ele é sincero e ele vai ajudar a quem precisa, o seu amigo. Além disso, o bom amigo, ele é confiável. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então, sabe aquela pessoa que chega assim e fala, olha,
eu ouvi de tal pessoa, ela falou para não contar para ninguém, mas eu tô te falando, mas você não conta para ninguém, tá? E aí essa pessoa pega e fala para outra pessoa e fala, ó, me falaram para não contar para ninguém, mas para você eu tô contando, mas não conta para ninguém. E aí vai nessa, e a fofoca vai indo, vai indo, vai indo. Então, o bom amigo, ele age ao contrário disso, ele é confiável. Olha, não fala para ninguém, então eu não vou falar para ninguém. Então eu vou manter o segredo, então isso aqui não vai sair dessa sala. E, por exemplo, se um bom amigo ele passa a não ser mais tão confiável, como é que ele vai dar conselhos para outra pessoa? Vai trair a confiança da pessoa. Então, um bom amigo, ele é conhecido por dar conselhos, por abençoar, por ter palavras de sabedoria. Mas se ele der boas palavras, palavras de sabedoria, mas não for confiável, de que adianta? A pessoa vai perder a confiança nele, não vai ter mais aquela oportunidade de chegar perto dela para poder dar, né, esses bons conselhos. Então, um bom amigo, ele precisa ser confiável. Em sexto lugar, o bom amigo, ele provoca crescimento. Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, esse texto é bem conhecido de todos nós e ele diz, ele é bem claro na sua própria exposição. Como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, exatamente porque ele tem aquela característica de leal, fiel e sincero, ele provoca crescimento. Porque ele está tentando fazer a pessoa se parecer ainda mais com o caráter de Cristo. Então, desde já a gente consegue entender que um bom amigo, ele não fere simplesmente para ferir a pessoa. Ele não fala uma palavra ali e fala, poxa, mas você foi muito grosso, você fez isso. Ele não fala isso para deixar a pessoa muito triste e ferir a pessoa. Não, ele fala por amor. Por quê? Porque ele quer esse crescimento. Ele está querendo provocar crescimento. Agora, de nada adianta eu falar para a pessoa onde ela errou se eu não ter conhecimento para falar como ela pode acertar. Então, às vezes, uma pessoa quer se tornar um bom amigo e começa a criticar muito as atitudes do seu próximo. Começa a criticar muito o bom amigo, o amigo daquela pessoa. Só que ela não tem a solução para dar para ela. Muitas das pessoas falam, poxa, não é assim que se fala, não é assim que se faz, não foi de forma sábia que você agiu. Aí a pessoa fala, então como que eu devo agir? Como é que eu tenho que falar com as outras pessoas? Qual é a melhor forma de fazer? E aí você não tem conhecimento suficiente para abençoar aquela pessoa. Exatamente por isso que nós precisamos crescer em sabedoria e ler a palavra e meditar na palavra e crescer na palavra. Porque se eu não meditar na palavra, se eu não memorizar versículos, se eu não estudar a palavra, eu não vou ter conhecimento nenhum para provocar crescimento no meu amigo. Eu não vou ter conhecimento nenhum para ajudar e dar a solução para aquela pessoa crescer em santidade. Que conhecimento eu vou ter? O que vai sair da minha boca se não tem nada na minha mente? Então, para um bom amigo, crescer em conhecimento primeiro, para ir provocar crescimento na vida das outras pessoas. Por isso, a melhor dica que eu posso dar é ler a palavra de Deus, né, de Gênesis e Apocalipse, medita nela, faça seu devocional, reflita, estude trechos da palavra, pesquise bons pregadores, aprenda mais da palavra e memorize a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas não memorizam muito os versículos, né? Talvez com esses versículos bem curtos de Provérbios, de tanto repetir, talvez ao final do curso você vai ter memorizado alguns. É muito provável que você conheça esse, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, o seu irmão. Mas eu gostaria de desafiar vocês a memorizarem ainda mais versículos, né? Todos esses outros versículos de Provérbios e também outros versículos da Palavra de Deus para a gente poder abençoar as outras pessoas. Um testemunho pessoal. Eu fiz uma viagem no ano de 2016, em julho de 2016, para o Amazonas. E lá no Amazonas, a gente foi trabalhar junto à Missão Seara, que é um braço do Palavra da Vida, e a gente teve uma viagem de barco, né, que a gente fez acampamentos e tudo mais, mas durante uma semana a gente acompanhou os missionários da região. Então, cada aluno foi dividido assim em duplas ou trios e a gente ficou em comunidades de cada missionário que tinha na missão e a gente ficou uma semana ouvindo deles, né, e vendo eles trabalharem para a gente aprender como que era o ministério na prática naquela região específica. E eu tive, assim, o privilégio, junto com uma outra menina lá da turma, de a gente ficar no barco que chama Barco
que é um barco de evangelismo lá da missão. E nesse barco a gente teve um privilégio maior ainda de morar, né, naquele barco durante uma semana, junto com o fundador da missão, o seu Ricardo, né, que também fundou a Palavra da Vida Norte. E ele é um senhor já com uma idade bem avançada, mas um senhor muito sábio e que ganhou, assim, muitas pessoas para Cristo. Aquele senhor, ele fundou, né, 2 missões e pregou, assim, durante a vida inteira e teve um ministério muito amplo aqui no Brasil. Só que aí o que acontece? Quando a gente estava nesse barco de evangelismo, a gente foi parando nas comunidades. Então, os nossos amigos ficaram em comunidades fixas e eu fiquei nesse barco que ia de comunidade em comunidade. E a gente passava metade de um dia em cada comunidade. E em uma dessas comunidades, na primeira, quando a gente parou, ele falou, olha, Bruno, você quer vir comigo evangelizar? A gente vai de casa em casa até acabar todas as casas dessa comunidade, na comunidade ribeirinha, né? E aí eu falei, um privilégio, um prazer. Fui junto com ele, levei minha Bíblia, né? Já comecei a preparar algum texto para estar ali, para falar com as pessoas. Só que quando a gente chegou na casa da pessoa, a pessoa não estava muito na vibe, né, daquele texto que eu ia falar. Às vezes a pessoa, ela tinha acabado de perder uma pessoa, um familiar, e estava muito triste. E o texto que eu tinha preparado para falar com ela não assim, por exemplo, de como que é uma forma sábia de falar. E não tinha nada a ver com o que a pessoa estava passando. E aí, na hora, o seu Ricardo começou a falar e começou a falar vários textos bíblicos que abençoavam aquela pessoa e que trouxeram paz. E ele falou, Bruno, você pode trazer uma palavra para a pessoa aqui? E aí, naquela hora, eu entrei assim em parafuso, porque eu olhei para a Bíblia e eu falei, não era isso que eu estava preparado. E aí, eu não tinha o que falar para aquela pessoa. E aí, enfim, Deus abençoou que eu consegui ler um texto bíblico e falar com aquela pessoa, mas no final do dia eu sentei lá na minha rede, eu abri a palavra e eu falei, eu preciso estar mais preparado. Eu não sei que tipo de pessoa eu vou encontrar nas visitas de amanhã ou de depois de amanhã, mas eu preciso estar bem preparado. Se eu quero provocar crescimento, se eu quero falar da palavra de Deus e dar paz ao coração daquelas pessoas, eu preciso ter isso na minha mente primeiro. Eu não posso ficar só falando, eu preciso ter conhecimento em textos bíblicos que poderiam abençoar uma pessoa que perdeu um familiar, e comecei a pensar em textos bíblicos preparados assim para alguém que está com problema em casamento, e comecei a ler a Bíblia. E aí eu pensei, eu não devo fazer isso só agora nessa viagem. Eu estou aqui nessa semana e eu estou focado em aprender a palavra para poder compartilhar com as outras pessoas. Mas daí eu pensei, e quando eu voltar para casa? Eu continuo vendo várias pessoas, eu continuo tendo a oportunidade de falar com várias pessoas. Por que eu não faço o mesmo quando eu estou lá em casa? Por que eu não pego a palavra e fico estudando e memorizando textos bíblicos para que eu tenha conteúdo para abençoar as outras pessoas? E isso foi muito marcante para mim, a lembrar da forma que o seu Ricardo abençoava aquelas pessoas e que ele tinha a palavra, parece que toda memorizada na cabeça dele, e como era útil, como ele foi bem útil nas mãos de Deus, uma ferramenta bem útil nas mãos de Deus, porque ele tinha a palavra em sua mente. Então fica o meu questionamento a vocês e a mim mesmo. Será que nós temos a palavra em nossa mente? Será que a gente está bem preparado para responder de acordo com a necessidade daqueles que nos ouvem, como a gente leu na semana passada? E será que as nossas palavras transmitem graça aos que ouvem? Se não, está na hora da gente se voltar à palavra, começar a se alimentar dela para próprio conhecimento, para que Deus possa edificar e moldar a nossa vida, mas também para que a gente possa estar bem preparado para provocar crescimento nos nossos amigos e no nosso próximo. Amém? Versículo 20 do capítulo 13. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O que aconteceu comigo nessa viagem? O que aconteceu comigo quando eu fiquei uma semana no barco semeador? Andando com o seu Ricardo, um homem muito sábio, eu comecei a ficar um pouquinho mais sábio, porque eu olhava para a sabedoria dele em comparação com a minha tolice, em comparação com a minha ignorância, muitas vezes, eu era confrontado com isso e eu queria ser mais sábio. Eu comecei a admirar a sabedoria daquele homem e eu comecei a querer ser como ele, querer ser um pouco mais sábio, um pouco mais apaixonado pela palavra de Deus. Agora, o que aconteceria se eu fizesse talvez uma viagem ou andasse aí semanas e semanas com uma pessoa tola? Eu ia ficar mais tolo ainda, porque a gente é facilmente influenciado pelas outras pessoas. Então, aqui eu possa andar na companhia de pessoas sábias, para que eu possa
ser cada vez mais sábio. E eu, sendo sábio, possa provocar esse tipo de sentimento no coração das pessoas, que eu possa provocar crescimento. Que as pessoas, ao andar comigo, não sejam aquelas pessoas que, poxa, eu tô andando com um tolo, eu fiquei mais tolo. Não, eu tô andando com o Bruno e eu fiquei mais sábio ainda, porque eu tô olhando para a sabedoria dele, entendeu? Eu tenho que ser sábio para que eu possa provocar crescimento e mais sabedoria naqueles que andam junto comigo. Esse é o nosso desafio enquanto bons amigos. E agora? E o mau amigo? Quais são as características de um mau amigo? O mau amigo, primeiramente, ele é interesseiro. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. São muitos os amigos dos ricos. Por quê? Porque geralmente ele é interesseiro. Esse mau amigo, ele só se aproxima da pessoa a que ele vai colher algum tipo de benefício. A que ele vai colher algum benefício financeiro, às vezes até benefício emocional, de status. Agora, o bom amigo, ele não é interesseiro. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, porque esses vizinhos, esses amigos são maus amigos, eles só interessam pelo dinheiro, talvez. E aí, por mais que eles são vizinhos da pessoa, ele não se aproxima delas. Então, esse é o mau amigo, um interesseiro. Ele só está querendo colher benefícios para ele mesmo. Agora, será que eu tenho sido interesseiro? Será que eu tenho me aproximado de pessoas só porque eu posso colher algum tipo de benefício? Por exemplo, nos estágios que eu fiz no seminário, eu vi muito isso, ainda mais em igrejas assim, às vezes pequenas, ou igrejas até um pouco maiores. Por exemplo, os jovens se aproximando do filho do pastor, porque, se eu me aproximar do filho do pastor, talvez aí eu possa ter algum tipo de benefício. Não ia ser nada financeiro, mas talvez de status, né? Ou talvez aquela pessoa lá no Ministério de Mulheres, no Ministério de Homens, que são talvez um pouco mais populares, eu vou começar a andar com eles para que eu possa ter um pouco mais de fama, para que eu possa talvez ter a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, é bem sorrateiro esse sentimento no nosso coração, mas o nosso coração, ele facilmente se inclina a isso. Que tipo de benefício eu vou ter daquela pessoa? Aquela pessoa lá, ela acabou de chegar na igreja e não sei, acho que não tem nada para contribuir para mim. Eu não vou me aproximar dela, eu vou me aproximar daqueles lá que estão em destaque. Então, o nosso coração facilmente faz isso. Só que ao fazer isso, a gente perde grandes oportunidades de boas amizades. Uma porque o nosso coração fica só querendo interesse. E outra porque a gente perde oportunidades de encontrar bons amigos e de abençoar essas outras pessoas. Então, eu não posso ser interesseiro. Em segundo lugar, o mau amigo, ele é superficial nos seus relacionamentos. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então, o bom amigo, quando acontece alguma coisa, quando acontece algum problema, ele continua. A gente viu que ele é constante, ele é leal. Agora, um amigo mau, exatamente o contrário, ele é superficial. Começou a acontecer alguma coisa de ruim na vida da pessoa, ele já pula fora. A pessoa ficou um pouquinho mais pobre, pula fora. A pessoa perdeu o status dela, pula fora. Então, qualquer coisa que aconteça na vida daquela pessoa que não traga mais benefícios, ele logo sai, porque ele é um amigo superficial e interesseiro. Ele não é constante, a intenção dele lá não é abençoar e de ajudar, mas é de colher coisas, né? Colher benefícios para si mesmo, e por isso ele é superficial. E por isso, essa pessoa a gente não pode contar, a gente não pode pensar que essa pessoa é aquele amigo leal. Não, ele é um amigo superficial. E a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com um bom amigo. O que mais? O mau amigo, ele é irresponsável. Provérbios 17, versículo 18 diz: o homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador de seu próximo. Ou seja, um mau amigo, ele é impulsivo. Ele é uma pessoa que, por um simples aperto de mão, ele já compromete talvez a vida financeira dele. Ele já se torna um fiador. Ou com um simples aperto de mão, ele se coloca numa posição que ele não tinha como cumprir. Por exemplo, um mau amigo é aquele amigo que você pergunta para ele: olha, você pode estar lá no hospital, eu não posso acompanhar minha mãe lá e ela vai estar no hospital, você pode ir lá junto com ela? Mas olha, precisa chegar às 10 horas. Não, claro, eu posso.
Só que aí ele se compromete com as suas palavras, se compromete com um aperto de mão, mas ele falha nos seus compromissos porque ele é uma pessoa irresponsável. Ele muito fala, mas ele pouco pensa nas suas atitudes. E por isso, com um simples aperto de mão, ele pode se comprometer e se tornar um fiador ou acabar prejudicando alguma pessoa, porque ele é irresponsável. Agora, nós somos essas pessoas? Será que nós somos irresponsáveis e impulsivos? Será que a gente tem falhado com as outras pessoas? Não temos sido leais e disciplinados, né, nos nossos compromissos enquanto amigos? Ou não? Somos irresponsáveis? Para se pensar. Em quarto lugar, o mau amigo, ele é bajulador. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Então, um mau amigo, ele é aquela pessoa que a gente falou no começo da aula, né? Aquela pessoa que só fica falando os benefícios, só fica falando, na verdade, os elogios, aquilo que tem de bom naquela pessoa. E aí, mesmo quando a pessoa erra, ele não fala o erro dela. Ele fica falando, não, nossa, você falou muito bem, você falou certinho, aquela pessoa precisava ouvir aquilo lá. Ele é bajulador, ele fica falando somente aquilo que o outro quer ouvir. Ele não fala o que precisa. E aquele texto que a gente leu na semana passada diz exatamente o contrário dessa atitude, né? Fala de acordo com a necessidade dos que ouvem. Então, o que eu vou falar, o conselho que eu vou falar para a pessoa, não é o que ela quer ouvir, é o que ela precisa ouvir. Então, eu não posso ser um amigo bajulador. E eu preciso me afastar daqueles que são bajuladores. Por exemplo, quando eu prego lá no Ministério de Jovens, eu vou pregar no ministério e aí eu gostei muito da minha pregação e eu falo, nossa, eu acho que eu quero ouvir alguns elogios. Aí eu vou procurar aquelas pessoas que eu sei que vão falar boas palavras para mim. Eu falo, olha, o que você achou da pregação? Ou o que você achou da aula lá? Foi legal a aula? Foi bacana? E a pessoa fala, nossa, foi muito boa. Aí meu coração começa a crescer, meu ego começa a crescer, meu orgulho começa a crescer, porque eu sei quem vai ficar bajulando, mas acontece que eu não posso ficar procurando esse mau amigo, esse bajulador, porque essa pessoa não vai me ajudar. Essa pessoa não vai ter coragem de falar, olha, ali você pisou na bola, você falou algo que não devia, ou ali você falou de uma forma assim irresponsável. Eu preciso me aproximar de pessoas que vão falar aquilo que eu preciso ouvir. E fugir dos bajuladores, que facilmente eu sei quem são, mas eu preciso fugir deles. Em quinto lugar, o mau amigo, ele é difamador. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Então, um mau amigo, ele lança aquelas palavras que ele sabe que vai destruir relacionamentos. Ele lança talvez algumas mentiras ou talvez até algumas verdades, algumas fofocas, mas ali com a intenção de ser aquela faísca. Lembra quando a gente falou do uso da língua? Que a língua tem esse potencial de inflamar um lugar, sabe? De jogar aquela faísca ou de jogar aquele veneno para atrapalhar. Um mau amigo faz exatamente isso. Ele escolhe usar a sua língua para difamar, para atrapalhar, para destruir relacionamentos, para ser usado como uma ferramenta do próprio diabo, de destruir, de atrapalhar os relacionamentos e atrapalhar o seu próximo. Mas um bom amigo, ele não faz isso. Um bom amigo, ele cobre uma ofensa, ele promove amor, ele é pacífico, ele tenta distribuir, ele tenta disseminar paz nos relacionamentos. Mesmo que tenha conflitos, ele entra no meio e ele apazigua as situações. O mau amigo, ele também é traidor. O que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então você pode pensar, poxa, mas eu sou amigo, eu conheço aquela pessoa há 10 anos. Mas se ele não é uma pessoa que busca ter sabedoria, se ele tem demonstrado essas características de mau amigo, se ele é irresponsável, se ele é difamador, é muito provável que ele vai ser um traidor lá na frente. É muito provável que em algum momento ele vai te trair, em algum momento ele vai dar um passo para trás quando ele parar de ter proveitos no seu relacionamento, no relacionamento com essa pessoa. Então, ele é difamador, ele é traidor. E, por último, nós temos mais duas características. O mau amigo, ele é mal-humorado. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Sabe aquela pessoa que ela fica irada fácil, que ela briga com todo mundo e que ela briga no trânsito e briga tudo, e você começa a andar perto dela e você começa a olhar ela,
Uma hora ou outra, quando alguém te cortar no trânsito, você vai querer imitar aquela pessoa, mesmo que não conscientemente, porque a gente acaba imitando muito facilmente, a gente é facilmente influenciado pelas outras pessoas. E se a gente vive sempre em companhia de alguém que é mal-humorado, de alguém que é irado, facilmente eu também vou me tornar mal-humorado, eu também vou me tornar uma pessoa iracunda, né? Então, será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou o mal-humorado da situação? Será que eu sou a pessoa irada da situação que estou, na verdade, atrapalhando outras pessoas? Será que eu sou a pessoa que está promovendo, na verdade, tristeza nas outras pessoas, no coração das outras pessoas? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. As pessoas têm que olhar para mim e ver a alegria de Cristo. Eu não posso ser uma pessoa mal-humorada, não. Eu tenho que mostrar e exalar essa alegria de Cristo e também essa longanimidade, essa paciência. Eu não posso ser uma pessoa irada, não. Eu preciso ser uma pessoa muito sábia. E que o meu falar, como aquele texto diz, transmita graça aos que ouvem. Então, que o meu bom humor e que a minha paciência transmita graça às pessoas, que elas sejam influenciadas por isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Então, um mau amigo, ele só vai trazer confusão no meio que ele está. Mas um bom amigo, ele apazigua as situações. Um bom amigo vê alguém discutindo, ou talvez alguma discussão na igreja ou na família, e ele acalma a situação, ele traz paz para a conversa, ele acalma as pessoas. Nós geralmente procuramos bons amigos, mas talvez não prestemos atenção se nós estamos sendo bons amigos, se nós estamos sendo pessoas que as pessoas podem contar conosco, se a gente está influenciando as outras pessoas. Então, eu gostaria exatamente de encorajar vocês a terem esse tipo de pensamento, que concorda com essa frase: antes de procurar ter amigos, preocupe-se em ser amigo. Antes de procurar bons amigos, preocupe-se em ser você um bom amigo. E essa é o nosso desafio. E, para a gente finalizar a aula, eu gostaria que alguém pudesse ler esse texto de Mateus 5, versículo 13 ao versículo 16. Quem pode ler? Posso, Bruno? 5, 13 a 16. 5:13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém. Então, esse texto nos mostra exatamente essa função de influenciar as pessoas. Agora, se a gente não está iluminando, se a gente não está cumprindo essa função de influenciar, de dar um bom padrão para as pessoas seguirem, a gente está falhando terrivelmente numa tarefa bem específica que Deus nos deu. Então, eu sou um bom ou um mau amigo? Se eu sou um bom amigo, eu preciso influenciar as pessoas. Eu vou atrás das pessoas e eu quero ajudar aquelas pessoas. Então, eu não vou ir atrás de relacionamentos apenas que vão me abençoar, me ajudar. Mas eu também, à medida que eu vou crescendo em maturidade, em sabedoria, eu vou procurar pessoas para que eu possa abençoar aquelas pessoas, para que eu possa ajudar aquelas pessoas e que eu possa influenciar aquelas pessoas, que eu seja um bom amigo, um bom exemplo, né? 1 Coríntios 11, 1 diz, lá Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, naquele momento, ele era um ótimo amigo, porque além de ele ter todas essas, ele buscar ter todas essas características, ele era um modelo a ser seguido. Então, talvez uma característica mais marcante que a gente pode colocar para um bom amigo é que ele é um modelo a ser seguido, porque ele busca ser como Cristo. E assim como Paulo, ele pode dizer: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, que o nosso maior propósito e desafio nos nossos relacionamentos, na nossa amizade, seja exatamente esse: ser parecidos com Cristo, ser cristãos, né? Seguidores de Cristo, e sermos parecidos com o caráter de Cristo. A Bíblia fala: sede santos porque eu sou santo. Então, se Deus é santo, eu preciso ser santo, eu preciso ser parecido com Ele. É o meu alvo de vida. Eu quero ser parecido com Cristo, parecido com Deus, quero ser santo como Ele, para que eu possa também não só agradar a Deus e glorificar a Deus com essa minha santidade, com esse meu exemplo, mas também
abençoar as outras pessoas através desse modelo que eu estou fornecendo, através desse sal e dessa luz que eu estou iluminando e dando esse sal e podendo ser um modelo para as outras pessoas. Eu gostaria de ler também o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então eu gostaria de desafiar a todos que fossem bons amigos dentro da igreja, que possam edificar as outras pessoas, que possam abençoar o seu irmão, o corpo de Cristo, mas que também possam ser bons amigos fora da igreja também, para que nas nossas boas obras, no nosso procedimento exemplar, a gente possa ganhar outras pessoas. Que talvez o nosso vizinho, o nosso familiar possa olhar para a nossa boa amizade, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa leal, uma pessoa que está querendo sempre ajudar, que eles possam olhar para o nosso procedimento exemplar e para as nossas boas obras e aprender sobre Deus e começar a glorificar ainda mais a Deus e honrar ainda mais a Deus e que esse seja o nosso alvo. Sermos modelos de Cristo, aprendendo de Cristo, sendo modelos para as outras pessoas e assim abençoando aqueles que estão ao nosso redor. Amém?